E aí, gente, era aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você lembra daqueles desenhos que marcaram a sua infância e fizeram a gente ficar grudado na TV sem perder nenhum segundo? Então prepare-se para uma viagem nostálgica e cheia de ação, aventura e muita nostalgia. Hoje nós vamos relembrar os melhores desenhos que passaram aqui no Brasil e até hoje tem fãs apaixonados por eles. Não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like, ativar o sininho e virar membro do canal. E vambora que a nostalgia vai começar agora. E já vamos começar com o icônico Danny Phantom. Lançada em 2004, essa série era do canal Nickelodeon. Ela nos levou para o mundo de Danny Phantom, um adolescente que ganha poderes fantasmagóricos e luta para proteger o mundo dos fantasmas malignos. No Brasil foi exibido em canais como Nickelodeon e no Cartoon Network, e sem contar que foi exibido também na TV Globinho. Ele conquistou muitos fãs com as suas histórias cheias de ação, humor, com aquele toque pequeno de terror. Tenho certeza que vocês gostaram de Danny Phantom. Jimmy Neutron. Lá em 2002, estreava Jimmy Neutron, um menino gênio com uma mistura de ciências e aventuras, e simplesmente conquistou toda a molecada. Jimmy Neutron é um garoto prodígio que criava invenções malucas para resolver problemas, e é claro, para entrar em confusões. O desenho foi exibido aqui no Brasil pela Nickelodeon e pela Globo, pela Band e pela SBT, e é claro que deixou muitas saudades e muita inspiração para os futuros inventores. Quem não lembra do cabeção do Jimmy Neutron? E seguindo com o Jack Long e o Dragão Ocidental. Para quem curte fantasias e lendas, e principalmente conteúdo oriental, Jack Long e o Dragão Ocidental chegou em 2005 para trazer uma mistura de comédia, ação e aventura sobrenatural. Jack é um adolescente e descobre ser o último dragão ocidental. A sua missão é proteger o mundo das criaturas místicas. No Brasil foi exibido pelo Cartoon Network e pela TV Globinho, ganhando os fãs pela mistura de humor e cenas de ação incríveis. E vamos seguir a nossa lista com Thundercats. E é claro, falando em lendas, eles não poderiam ficar de fora da nossa lista. Quem será que nunca pirou nas aventuras dos Thundercats? A série original estreou em 1985, mas ganhou um reboot em 2011 também, que trouxe toda a emoção para a nova geração. No Brasil, os Thundercats passaram em canais como Cartoon Network e SBT, com as histórias dos heróis felinos que lutavam pela justiça em planetas distantes. Não amava os famosos gatos de trovão. E vamos seguir a nossa lista com Sakura Card Captors. Indo para um lado mais mágico e fofo, Sakura Card Captors marcou os anos 90 com as suas aventuras cheias de magia, amizade e desafios. Estreando em 1998 no Japão, o desenho foi exibido no Brasil, em canais como a Cartoon Network e Animax, na TV Globinho e na SBT também, encantando especialmente o público infantil e adolescente, com a jornada de Sakura em capturar as cartas mágicas. Meu amigo, eu não sei de uma pessoa que tenha falado mal desse desenho até hoje, e na época a gente nem sabia que era um anime. Sailor Moon. Lançado no Japão em 1992 e no Brasil em 96 pela Rede Manchete, extinta Manchete. É claro que antes das super-heroínas dominarem os cinemas, existia Sailor Moon. Com sua força, carisma, o Sag e suas guerreiras marcaram toda uma geração. Transformações, vilões estilosos, romances e amizades poderosas. Sailor Moon foi um verdadeiro símbolo no mundo dos animes. Sinceramente, eu não sei de uma pessoa sequer que não gostou de Bleach. Lançado em 2004 no Japão e no Brasil em 2007, Bleach foi um dos pilares da era de ouro dos shonens. A história de Ichigo Kurosaki, um adolescente que se torna um Shinigami, é cheia de ação, estilo e carisma, e as bancais são simplesmente incríveis, insanas e memoráveis. Tenho certeza que toda vez que alguém grita Bankai, todos os pelos de seu corpo arrepiam. Sem contar os personagens como Aizen, Zaraki Kenpachi, Byakuya, a Rukia, o Hand, e até mesmo os espadas, vivem na memória dos fãs, um universo enorme e que sempre merece ser revivido. Eu mesmo já assisti umas 5, 6 vezes. Esse aqui eu sou meu fanboy pra falar porque é meu anime favorito e ele tinha que estar na lista, né? Se você não viu, aproveite pra começar a ver porque a gente esteve à volta do anime e tá chegando no arco final.
da guerra contra os Quincy's. Impossible. Sou garoto e sou legal, o mundo eu vou livrar do mal. Não me pare que eu sou Impossible. Impossible era a espiã adolescente mais estilosa de todas. Com a ajuda do atrapalhado Ron, do topeira, o Rufus, ela salvava o mundo entre uma aula e outra. Cheia de ação, estilo, e era puro carisma. E a clara abertura era simplesmente memorável. Quem nunca assistiu Kim Possible? Por aí, As Incríveis Aventuras de Juniper Lee. Quando menos se espera aparecem criaturas horrorosas e loucas pra lutar com as coisas do mal. Você lembra das Incríveis Aventuras de Juniper Lee? O desenho incrível que foi exibido originalmente em 2005 pelo Cartoon Network, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e aqui no Brasil também foi exibido pelo SBT no Bom Dia e Companhia. Criado pelo Johnny Winnick, o mesmo que trabalhou nos quadrinhos da DC, o desenho conquistou diversos fãs e sua mistura de ação, comédia e elementos sobrenaturais. A história acompanha Juniper Lee, uma garota de 11 anos. No começo ela parece uma estudante comum, mas na verdade ela é a nova Teshuanze, uma espécie de guardiã mágica, e tem a missão de manter o equilíbrio no mundo dos humanos e o mundo mágico. Criaturas como trolls, fantasmas, monstros, que vivem escondidos entre nós. É dever de Juniper Lee impedir que eles causem problemas. O desenho contava com 3 temporadas e mais de 40 episódios. Claro, As Aventuras de Juniper Lee é sempre lembrada com muito carinho como um dos desenhos mais legais dos anos 2000, é mais porque ele tinha lutas épicas, era um dos melhores desenhos da época. É claro que esse aqui não poderia ficar de fora da lista de jeito nenhum, As Três Espiãs Demais. Cheio de moda, ação, espionagem, um dos melhores desenhos dos anos 2000. Se você cresceu nos anos 2000, com certeza vai lembrar das Três Espiãs Demais, um desenho mais icônico da época. A animação foi lançada em 2001, criada pelo Vincent Calvon e David Michael, com a produção, é uma produção franco-canadense. No Brasil foi exibido pelo Cartoon Network e logo depois fez um enorme sucesso na Rede Globo, na TV Globinho e no Boomerang. Bom, a série acompanha as aventuras de Sam, Clover e Alex, 3 adolescentes que vivem em Beverly Hills. Parecem viver uma vida normal, indo à escola e aproveitando a vida, mas na verdade elas são as 3 espiãs demais. Trabalham numa agência que combate o crime e os vilões ao redor do mundo. Cada episódio traz uma missão diferente com ação, humor e tecnologia, além de equipamentos super criativos, como batons explosivos, cintos de utilidade estilo Batman, e até mesmo botas a jato. Tudo isso enquanto elas tentavam conciliar sua vida de espiãs com desafios da escola e adolescência. O desenho fez tanto sucesso que teve 6 temporadas e um filme animado. E é claro, além de spin-offs e relançamentos. E é claro, as 3 espiãs demais continuam vivos na memória dos fãs. Quem não cresceu com essas 3 heroínas? Essa foi uma lista com apenas alguns dos melhores desenhos que com certeza você viu na sua infância. Comenta aqui embaixo a sua lista com alguns dos melhores desenhos que você já viu. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquela moral no LivePix e virar membro do canal. Valeu, até o próximo vídeo. Quando menos se espera aparecem criaturas horrorosas e loucas pra lutar com as coisas